Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência transformadora e muito especial na presença de Deus, tá certo? Antes da gente conhecer qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar junto comigo. E logo em seguida a gente se maravilhar com o tema e com certeza com o texto ao qual nós vamos refletir. Vamos orar então? Bom Deus, estás nos céus, nós te louvamos, nós somos gratos, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Criador e o teu caráter demonstra que, de fato, o Senhor é o único Deus soberano sobre todas as coisas. Ah, Pai, para nós é motivo de alegria ter esse momento contigo e por isso clamamos a presença do teu Santo Espírito, para que ele, de maneira poderosa e extraordinária, venha tocar o nosso coração. Fica conosco, dá-nos a tua paz, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Recados de Deus. Olha que tema interessante. Eu quero convidar você a ler comigo aqui o texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 16. Nós vamos ler aqui o versículo 9, que diz assim, ó: Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Esse contexto, ele está inserido ali dentro do contexto dos flagelos, né, das pragas, que estão para acontecer antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente percebe que esse verso, ele se encaixa perfeitamente com algo que nós vivemos, podemos dizer assim, recentemente, alguns anos atrás. Quem sabe alguns até já se esqueceram, mas alguns anos atrás nós passamos pela experiência de viver uma pandemia, onde a doença Covid-19 assolou todo o mundo, trazendo medo, trazendo incerteza, trazendo insegurança, trazendo, de certo modo, um alerta sobre os eventos que estavam acontecendo no mundo. Porém, a pandemia passou, o Covid-19, podemos dizer assim, está sob controle, né? Só que os infecciologistas falam que há grande possibilidade da gente voltar a viver cenas como essa novamente. A gente sabe que as doenças, elas vêm, de certo modo, sofrendo mutações, vêm evoluindo e cada vez vem se tornando mais complexa. E a gente vê que essa realidade, ela se encaixa perfeitamente com os sinais preditos pelo próprio Jesus, como por exemplo, ali no contexto de Lucas 21, por exemplo, 11, fala sobre as coisas que iriam acontecer antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E lá fala sobre epidemias, fala sobre guerra, fala sobre terremotos, fala sobre fome. Ou seja, tudo isso que, de certo modo, a gente vê ao nosso redor. Sabe qual é o grande problema? É que muitas pessoas, infelizmente, não estão dando a devida atenção. Ou, melhor, não estão percebendo os sinais que o nosso Deus está mandando para alertar, ou melhor, para avisar que ele está voltando. Algumas pessoas podem hoje não estar infectadas com o Covid-19, por exemplo, mas possivelmente podem estar infectadas com a síndrome de Faraó. Davi, que doença é essa? Pois é, ela não é uma doença registrada na OMS, né? Mas ela é uma doença espiritual muito real. Se a gente for lembrar o contexto ali do Êxodo, né, antes dos hebreus saírem do Egito, a gente vai ver e notar que antes do povo ser libertado, foi necessário cair 10 pragas. No futuro, muito breve, eu creio, não serão 10 pragas, mas serão algumas pragas. Se eu não me engano, a quantidade de 6 pragas. E aí, a gente faz essa conexão para remontar a síndrome de Faraó, de que, embora as pragas estivessem caindo, o Faraó estava com o coração endurecido. Em outras palavras, ele não estava nem aí. E algumas pessoas têm vivido dessa maneira. As coisas estão acontecendo,
os sinais estão se intensificando, os eventos estão aparecendo, e aí muitas pessoas não estão nem aí. Vivem com a síndrome de Faraó. Aí você deve pensar e falar: não, Davi, mas a gente não tem nada que comprove, a não ser a Bíblia falando sobre essas pragas que aconteceram. Então, como possivelmente essas pragas não foram reais, também essa síndrome de Faraó também não é real, ou seja, as pragas que estão para acontecer no futuro também não vai acontecer. Isso é coisa da cabeça de crente. A meditação trouxe um dado muito importante, que vai além dos textos bíblicos e que comprovam a narrativa e a veracidade bíblica. De acordo com um achado de 1820, foi encontrado ali um diário de um escriba. E esse escriba relata exatamente o que está presente na Bíblia quando fala sobre as pragas e as coisas que aconteceram ali no Egito. Esse diário ele traz detalhes muito, podemos dizer assim, perfeitos. Detalhes que de fato se encaixam perfeitamente com a história bíblica. Davi, onde é que está esse diário? Está dentro do museu lá na Holanda. Ou seja, se você tiver a oportunidade de visitar a Holanda e conhecer esse museu, você vai ver lá, né, pessoalmente, esse diário que relata, né, por meio ali do testemunho do escriba, os eventos que aconteceram no Egito. O que a meditação quer chamar a sua atenção é que Deus ele tem enviado recados. Muitos recados. A pergunta é: você, eu, tem dado ouvido aos recados de Deus? Porque, embora ele esteja enviando recados, vai chegar um momento em que ele vai aparecer. E se você não estiver dando ouvido aos recados, o que vai acontecer é que você será surpreendido. E cá para nós, a Bíblia deixa bem claro que você não vai querer ser surpreendido. Você não vai querer ser pego de surpresa. Então, que a gente possa dar a devida atenção, ouvir com clareza e, de fato, objetividade os recados que Deus tem mandado. E esses recados são por meio e se revelam na ideia de sinais, né? As coisas que estão acontecendo no mundo e ao nosso redor. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje tratando do tema Recados de Deus. Deus tem enviado muitos recados. E se nós não estivermos atentos, nós estaremos com a síndrome de Faraó. Eu espero que essa não seja nem a minha e nem a sua realidade. Tá bom? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal, toda honra, toda glória somente a Deus. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.